Boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar, tá bom? Eu sou o Rafael, eu vou estar com vocês nos encontros integradores desse semestre. E essa introdução é só para dizer assim, no primeiro encontro vocês trabalharam com a professora Adriana Camejo, que me substituiu. Eu não poderia estar com vocês porque eu tinha acabado de passar por um procedimento cirúrgico, só para justificar a ausência. Por quê? Porque normalmente a gente pede que os alunos também falem assim, olha, vou faltar, não sei o quê, só para que a gente não sofra. Porque sim, gente, eu posso não vê-los, mas a gente sofre quando a gente entra numa sala de aula como essa nossa, vê que tem lá 200 alunos e de 200 alunos, 50 apenas apareceram, tá? Só para mostrar que eu também estou de olho. Eu vejo vocês onde vocês estão, por exemplo, agora eu imagino que tem gente que deve estar falando, ele está doido, não vou discutir certas coisas. Porém, eu quero explicar o seguinte. Vocês estão em um processo que é, de certa forma, para a maioria, diferente de tudo aquilo que vocês já viveram, tá? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque vocês estão em um curso de graduação, vocês estão em uma licenciatura. Se vocês estão em uma licenciatura, vocês têm por objetivo daqui até o final do curso se tornarem professores, certo? Ou não? Porque isso precisa estar claro. Qual é o seu objetivo nesse curso? Tem alguém aí que está obrigado? Se tiver, depois do intervalo, entre e fala, desabafa. É importante a gente compartilhar com os outros o que trouxe a gente aqui. E isso porque todo mundo um dia já foi aluno, ou nós ainda somos alunos. Porque nesse momento eu falo com profissionais que têm diferentes trajetórias, e digo profissionais e não alunos, por quê? Porque eu enxergo que, antes de tudo, há uma pessoa sentada aí, certo? Do seu lado, tem o tutor no seu polo, a tutora, ou seja, nós temos diferentes pessoas, e um convite que eu faço para você nesse momento é, no local que você está, físico nesse momento, você já reparou o que está ao seu redor? Você já parou para refletir assim, por que as coisas aqui dentro estão dispostas dessa maneira e não de outra? Começar a fazer questionamentos mesmo. Por que eu estou pegando a questão do questionamento? No encontro passado, vocês trabalharam com a professora Adriana uma atividade que quis tirar vocês de um local mais, como é que eu posso dizer assim, aparentemente confortável, porque todos nós temos por experiência nos acostumarmos com aquilo que a gente vê todo dia. Por isso que é tão importante o que eu olho, por que eu olho, qual é a minha intencionalidade, o que eu desejo com aquilo, tá? E isso para acalmar corações, porque tem gente que deve estar nesse momento assim um pouco desesperada falando, mas como? Ele vai pedir uma atividade, ele sequer entregou a outra atividade ainda, aí eu te digo, calma, respira e escute com toda a atenção do mundo. As atividades foram lidas. E aí você vai falar assim, mas por que então que você não devolveu a atividade? Por um motivo muito simples. Há devoluções que são pontuais, que eu farei essa devolutiva depois desse nosso encontro, e foi intencional e proposital. Por quê? Porque se eu devolvesse as atividades antes do encontro, eu não teria oportunidade de dar algumas orientações de forma coletiva. Porque cada um estaria centrado unicamente naquilo que está ali pontuado para o seu trabalho, tá? Por exemplo, eu tenho minha lista aqui, vocês estão achando que isso aqui é enfeite para eu ficar mais tranquilo. Não, isso aqui é uma lista. Por exemplo, quando vocês receberam o pedido para realizar a atividade que estava lá no Moodle, para escolher os itens, provavelmente a professora deve ter dito para vocês que havia um modelo a ser seguido. Se você vai lá no seu Moodle, depois que você faz o login, que você vê as disciplinas, vê tudo lá em cima, antes de enxergar as datas das provas, sim, gente, as provas estão chegando, você tem lá um item, um menu chamado Recurso ao Aluno. Nesse Recurso ao Aluno você tem manuais, você tem guias, você tem várias coisas ali que foram pensadas para que você desenvolva o seu trabalho da forma mais tranquila possível. E, por exemplo, imagina que você é um professor, você recebe as atividades de 50 alunos, uma sala de aula com 50 alunos. Cada um vai te entregar a atividade do jeito que quer.
A comanda é a mesma, todo mundo tem que fazer lá o quê? Escolher os 8 itens. Só que, quem entregou a atividade? Quem nunca aqui viu um professor dizer, quem é o Gasparzinho que está aqui nessa folha? Quem que me entregou essa atividade? Aí o professor pega a folha, passa para todo mundo olhar para ver se alguém reconhece a letra. Agora, olha como é cruel a minha situação, porque eu não posso. Porque vocês digitaram, não tem como eu saber qual é o caractere de cada computador. Por isso, gente, que eu vou pedir, antes de começar a discutir o que a gente vai falar hoje, essas dicas servem não só para os encontros integradores, mas para as disciplinas. Tudo tem um fim pedagógico dentro daquilo que está proposto. Quando a gente pede, usem aquele modelo que está lá, qual é o objetivo de quem vai receber a imagem? Por que os professores, de certa forma, discutiram e chegaram a um consenso? Eu quero saber quem são os alunos. Por quê? Porque se você posta atividade em grupo, como foi solicitado, eu vou saber o nome de uma pessoa, que é aquela que postou. E os outros que fizeram o trabalho junto? Não sei. E essa folha vem garantir o quê? Algumas informações. Qual é o seu polo? Qual é o tutor que está com você? Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Qual é a atividade que está sendo pedida? Qual é o nome das pessoas que estão com você? É importante usar aquele modelo para que você permita ao outro adiantar um pouco o lado dele. Porque, primeiro, não tem condições. Eu tenho fichas nesse momento que estão nessa situação. Tá? Tremei em terra, porque a pessoa entrega a folha lá, eu sei que o João entregou, mas e as outras pessoas? Essas pessoas provavelmente receberão como uma observação, a atividade era para ter sido realizada em grupo. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pede a realização de uma atividade em grupo, não é para que um faça e os outros fiquem esperando. É para que vocês consigam discutir, colocar as ideias em movimento. Por que você escolheu tal questão? Por que você escolheu a outra? Qual foi o objetivo? E é nesse movimento, é nessa interação que a gente consegue dialogar. A gente é muito bom para apontar que assim, não há diálogo mais hoje em dia na sociedade. Óbvio, a gente não quer dialogar, a gente quer que a nossa ideia prevaleça, a gente quer estar acima. Certo, sempre não vai adiantar. E aí eu vou voltar no que eu disse agora há pouco. Se você escolheu a docência como profissão, acredite, o diálogo tem que estar em primeiro lugar nas suas ações. Somos profissionais da educação, temos uma intencionalidade. Por que eu acho que eu vou falar e pronto, acabou, todo mundo vai aceitar? Não, não é assim. E quando eu chamo a atenção para essa questão do grupo, várias pessoas realizaram as atividades individualmente. O que essa pessoa aprendeu? A fazer sozinho. Legal. Só que não é esse o foco. De novo, o foco é a discussão. Quando vocês entregaram essas questões, vários grupos, ou a pessoa que fez sozinha, simplesmente olhou para as questões e falou, eu quero a questão 23, a questão 22, a questão 8, a questão 5 e não sei quantas. Ponto. Eu olhei para a Kindle, eu olhei para a folha olhou para mim, a gente ficou num movimento reflexivo ali. Eu falei, tá, mas por que a pessoa escolheu essas questões? Porque era para escolher as questões, discutir a pertinência delas, para que depois a gente pudesse colocar no papel por que essas questões. É essa reflexão que conta. A questão pela questão, ela tem a função única para vocês que começaram a fazer estágio agora, ajudar a tirar a familiaridade que a gente acredita que tem com o ambiente escolar. Porque a gente tem a escola muito viva na nossa história, porque passamos anos inseridos nessa instituição. Isso é inegável. Pelo menos 12 anos depois, quem fez graduação, fez outros cursos, nós, de certa forma, acreditamos que estamos bem familiarizados com a escola. Só que qual é a diferença? O porquê que tem esse texto que foi pedido para vocês lerem? Quando o sociólogo quer ser professor, pesquisador, eu não lembro agora o nome do título exato, mas é mostrar que tudo aquilo que me é familiar, eu preciso dar um passo atrás para aprender a olhar de uma outra forma. E essas questões que foram solicitadas a vocês para refletir sobre elas, tinha como finalidade fazer com que vocês pensassem assim, bom, há anos que eu não coloco o pé numa escola, eu vou fazer um estágio de observação. O que eu quero observar? Gente,
Se vocês são jogados dentro da escola sem ter uma orientação, o risco mais comum é chegar na escola, olhar para tudo e não ver nada. Por que olhar para tudo e não ver nada? Porque a escola é uma instituição onde muitas coisas acontecem simultaneamente. Essas questões, elas, de certa forma, querem dizer assim, olha, você pode querer olhar para as relações, só que ainda assim as relações é uma coisa muito ampla. Aí você pode falar, tudo bem, Rafael, as relações é muito amplo. Eu quero olhar, por exemplo, para as relações professor e aluno. Legal, você já começou a dar uma funilada. Mas você quer olhar para a relação professor-aluno em que espaço? Na sala de aula? No corredor? Na entrada da escola? Na hora de formar a fila? Tudo isso te traz elementos para compreender um pouco mais que instituição é essa. Porque agora você está assim, antes você era aluno, agora você está olhando assim, distante, para tentar reconhecer que espaço profissional é esse no qual eu quero me inserir. Tá? Por isso que, de certa forma, hoje, quem está nessa etapa que vocês estão na segunda etapa, tem mais liberdade para poder andar em várias áreas dentro da escola. Por exemplo, pedagogia. Aquelas pessoas que, assim como eu, decidiram fazer pedagogia. Tecnicamente, nós sabemos que seremos formados para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 1. Porém, nesse momento, eu tenho a oportunidade de fazer estágio no ensino médio. Por que não conhecer um pouco daquela dinâmica que não será, de certa forma, aquilo que eu viverei no meu cotidiano profissional? A mesma coisa vale para aquelas licenciaturas que atuarão no ensino fundamental, os anos finais, e no ensino médio. É muito triste a gente chegar numa escola e perceber que há um abismo que separa os profissionais. Porque é mais ou menos assim, se a gente for pensar em termos hierárquicos. Quem está aqui na educação infantil se sente a última das criaturas. Porque quem está no Fundamental 1 tende a não valorizar o saber desse daqui, que está trabalhando com as crianças de 4 a 5 anos. Quem está no Fundamental 2 acaba discriminando mais ainda. E quem está no ensino médio acha que todo o resto não tem serventia, joga para mim que eu mato no peito. Só que aí a gente descobre que não. Porque quando vocês começarem a estudar um pouquinho mais, quando vocês começarem a fazer pesquisa mais lá para frente, para o TCC de vocês, e isso é uma dica importante, quando você chega na escola, começa a observar aquilo que te incomoda. O que de certa forma está aqui dentro aí, te cutucando, falando assim, por que eu quero fazer isso? O que eu quero conhecer dessa realidade? Por que eu fui jogado aqui dentro? Você não foi jogado, lembra? E isso você vai ouvir muitas vezes. Você escolheu estar aqui, aí, lá na escola. Foi uma escolha sua. Qual é a intenção? Procura escrever isso, registra. Tem uma coisa que é importante, que começando a entrar um pouquinho no tema no que a gente vai discutir, e até agora a gente tem falado de observação, compra um caderno. Compra um caderno para fazer o seu estágio. Qual será a função desse caderno? Ele vai ser aquilo que alguns chamam de diário de campo. O que é um diário de campo? Você foi para a escola, observou, você ficou na sala de aula, você ficou na secretaria, você ficou em vários espaços. Cada um desses espaços te contou alguma coisa. No seu diário de campo, você não vai ficar fazendo anotação enquanto você estiver lá na sala de aula. Por quê? Porque aquela pessoa que está recebendo você, por uma questão assim de outras experiências, muitas vezes acha que você está ali para vigiar. E o seu objetivo não é vigiar o trabalho dela. E, gente, por favor, nem criticar. Sabe por que nem criticar? Porque eu não estou na pele do outro. Eu não conheço a trajetória daquele profissional. Eu não estou ali para falar assim, é bobo esse professor, ele não sabe nada que ele está fazendo. Ele não consegue saber se ele vai com a sala por aqui, se ele vai com a sala para lá, e está tudo perdido. E aí, você não tem o papel de criticar. Você está ali para observar, e a observação faz parte do seu processo formativo. Você está ali, de certa forma, para começar a explorar aquele espaço e começar a registrar. Saiu do estágio, você foi lá, fez o estágio na escola e você saiu. O que você vai fazer? Hoje, dia 11 de setembro de 2019, fui na escola, coloca lá o nome da escola, fiquei na sala de tal ano,
professor trabalhou de tal forma. E aí você fala, nossa, o professor trabalhou de tal forma, mas como é que ele entrou na sala? Porque ele parecia cansado. Pensa, você tá, eu não situei isso, mas até isso faz diferença. Você foi no período da manhã, você começou a acompanhar o professor. E aquele professor já chegou cansado. Por que esse professor está cansado? Você começa a se questionar para além daquilo que está declarado. E isso é uma coisa importante. E você vai registrando, porque você tem que ter um compromisso ético agora. Você vai fazer o registro daquilo de forma a detalhar o que eu vi, o que eu senti, o que eu pensei sobre aquilo. Porque tudo isso vai te dar elementos, conforme o seu curso for avançando, para que você consiga fazer uma coisa que a gente luta muito para que aconteça, que é a relação teoria-prática. O estágio, de certa forma, mostra para nós o que é a prática da docência, o que se vive nesse momento, e tudo isso precisa ser refletido, gente. Eu falo nesse momento com adultos que escolheram estar aí. Vocês resgatarão muitas das vivências, das experiências de vocês de alunos e percebam quantas daquelas questões que vocês escolheram, muitas vezes, estão atreladas às experiências que vocês tiveram como alunos. E tudo isso para mostrar uma coisa que é muito complexa, é mais complexa do que a gente vai ter tempo para discutir, mas que é assim, quantas vezes nós reproduzimos aquilo que nós criticamos no outro? É muito comum a gente fazer isso. E o que a gente precisa fazer para aprender a não criticar, a não reproduzir aquilo que eu critico no outro? Parar para refletir sobre aquilo que a gente faz. Parar para refletir sobre aquilo que a gente pensa. Tá? Quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, quais são as diferentes vivências que eu tenho que determinam a forma como eu olho para determinado fato. Tá? Isso faz toda a diferença porque vocês terão que produzir um relatório de estágio. Nesse relatório de estágio, vocês contarão do que vocês viveram, das aprendizagens que vocês realizaram. Só que isso precisa ser intencional. Não adianta falar assim, eu vou acabar meu estágio lá em novembro, e aí lá no começo de novembro eu começo a anotar tudo. Esquece. Esquece. Sabe por que você esquece? Porque a memória falha. Quantas coisas a gente... Às vezes a gente está em casa, alguém fala assim, traz um copo d'água para mim. A gente sai do quarto, passa pela sala, de repente viu alguma coisa na sala, desviou para a sala, quando vê, 6 dias depois a pessoa volta e pergunta, tu foi lá na bica fazer a água para mim? Você foi cavar o poço para pegar água para mim? Porque a gente esquece. Mais humano que isso é impossível, tá? É impossível. Vocês querem ver uma prova maior disso? Quando vocês fazem questionamentos para cá, quando eu peço sempre, falo o nome e falo o polo. Gente, a minha luta para não esquecer o nome é assim uma coisa dolorosa. Porque se vendo todo dia eu já troco o nome, que dirá agora que eu vou ver segundos. Portanto, eu já peço desculpas de antemão, tá? Eu vou tentar aprender. Fica tranquilo, eu faço a minha parte também, tá bom? E isso, gente, quando a gente fala em observação, eu perguntei no começo se você já tinha reparado no ambiente que você tá, certo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da sua sala de aula? Pelo amor de Deus, gente. Eu passo a mão assim no rosto para dar tempo de vocês refletirem antes de dar a resposta. Porque tem gente que vai falar assim, minha sala de aula é grande. É grande, gente, mas quão grande ela é? Eu não estou perguntando para vocês se na sua sala de aula tem cadeira. Por exemplo, eu parto do princípio de que tem um computador na sua sala. Eu parto do princípio de que tem um projetor, porque você está me vendo. Ou você só está me ouvindo, gente. Pode ser, de repente, né? Você só ouve uma voz, você não sabe de onde ela vem. Não, não é fantasma, sou eu. Estou aqui, eu tenho testemunhas que eu sou de carne e osso. Porém, qual é o tamanho da sua sala de aula? Aí você vai falar assim, poxa, Rafael, você já fez essa pergunta tantas vezes. Qual é o seu objetivo com isso? Meu objetivo é falar assim, filhinho, presta atenção. Todo mundo tem um negocinho que é quase como se tivesse sido gerado com a gente no momento que a gente nasceu. Serve para jogar, serve para namorar, serve para dar match, serve para um monte de coisa. Há quem diga que serve até para conversar com os outros assim, igual a gente fazia antigamente. Eu sou daquela época, gente, que usava ficha. Tá? Quando a gente diz aquela famosa expressão, não caiu a ficha do fulano ainda, para muita gente não faz sentido.
Eu saí da fase da ficha, caí na fase do cartão. Ninguém falava assim, não caiu o cartão. Não, gente, não existiu isso. Sempre foi ficha. Tá? Quem não conhece o que é ficha, vá procurar. Joga lá no Google. O que é ficha telefônica? Você vai descobrir o que é ficha telefônica. Porém, o tamanho da sua sala de aula é só um pouquinho maior. É só um pouquinho maior. Tá? Ela é do tamanho do nosso país. Portanto, se alguém vier dizer para mim, se alguém disser para mim, Rafael, o pessoal vem até entre lágrimas por falar assim, Rafael, desculpa, eu tô sozinho no polo. Eu vou olhar e falar assim, filhinho, você já olhou no Moodle que aqui do lado direito tem lá, eu escrevi porque a gente esquece. Tem um lugar assim chamado hora de intervalo? É, meu querido, hora do intervalo. Sabe o que tem hora de intervalo? Porque embaixo tem um botãozinho chamado Nossa Turma. Se é Nossa Turma, você acha quem que você vai encontrar lá? Mas pensa com carinho no que eu estou te perguntando. Você vai encontrar seus colegas. E você vai encontrar os seus colegas de todos os polos. Tá? Ah, então quer dizer que eu não estou sozinho no mundo? Não, meu filho. Deus está contigo e o colega também. Tá? Você não está sozinho. É importante que você faça esse exercício, por quê? A não ser que você me diga assim, Rafael, eu não tenho nem WhatsApp, que eu já vou achar esquisito. Não é porque eu sou assim, nossa, eu sou um terror da tecnologia. Porque hoje em dia todo mundo que eu conheço que tem um celular precisa de duas coisas, internet e WhatsApp. Porque eu vou mandar uma mensagem para vocês agora, eu quero que ontem você já tenha respondido essa mensagem. Aí você vai falar assim, você é louco. Não, eu não sou louco não. Querem nos enlouquecer, mas não vão conseguir. Quando você clica em Nossa Turma, você vai descobrir as pessoas. Comuniquem-se. A hora que acabar esse encontro, não é esse agora, gente. Tá? Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, não desespera. Eu abrirei um fórum para que nós nos apresentemos dentro desse momento que nós estamos, que é na prática como componente curricular. Por que isso? Porque se você estiver sozinho no mundo, não chora, não faz igual o gatinho de Shrek, arregala aquele olhão com carinho de piedade, depois pá, chega para bater. Não, você vai se apresentar falando assim, sou de polo tal, estou sozinho. E isso é um compromisso que nós assumimos coletivamente. Quem está aí no polo agora, quem não está. Por quê? Às vezes a pessoa está presa no trânsito. A canoa pegou um trânsito lá no meio da lagoa e o negócio ficou doido. Pode acontecer? Pode acontecer. Tudo é possível, eu não conheço a realidade de vocês. Eu falo do município de São Paulo, eu sei o que é pegar um caminho que demora 40 minutos e fazer ele em quase 3 horas, gente. Nossa, Rafael, sério? Sério, gente. Não desejo isso para ninguém, mas a gente sabe que é a realidade do povo brasileiro, principalmente do paulistano. Mas, isso são alguns pontos que eu precisava pontuar. A gente já está discutindo um pouco o foco da nossa atividade de hoje, que é a questão da observação. Quando eu falei da questão do caderno, a forma do registro, é importante a gente saber registrar aquilo que a gente observa, porque senão vira um está escutando sertanejo, outro está escutando pagode, outro está escutando funk, outro está escutando música clássica, tudo ao mesmo tempo. E o que você está ouvindo de fato? Nada, nem você mesmo. Tá? Isso é uma coisa. Agora a gente começa a caminhar para um momento que vocês vão parar para discutir aí no polo com os colegas, com os tutores. E a provocação que eu quero fazer é a seguinte. Vocês escolheram alguns assuntos para observar, certo? Vocês já estão fazendo o estágio. Eu preciso acreditar que vocês fazem esse estágio, pelo amor de Deus, gente. São só 30 horas. Se você pegar 30 dias, fizer 1 hora por dia, você dá conta. Ai, Rafael, é muito pra mim. Semestre que vem, então, você vai ver o que vai faltar fio de cabelo para arrancar, tá? O que vocês vão pensar nesse momento? Quando a gente discute que a escola é um ambiente familiar, como que eu posso fazer com que aquilo que parece tão familiar, tão meu, que eu me sinto tão apropriado, não seja tão familiar? Quer ver um exemplo? É muito comum quando a gente conhece alguém, a gente repara em tudo, tudo. Se a pessoa cortou meio dedo, eu peço desculpas para as mulheres por isso que eu estou falando, é porque a gente sofre com isso. Mulher corta meio dedo, chega assim lindo, esvoaçante, cabelo, com coisa de quem diz assim, você reparou que eu cortei o cabelo? E aí a gente olha com aquela cara assim, o que será que ela está querendo dizer? O que será que ela está querendo mostrar? No começo,
quando aquilo é muito recente, você presta atenção em tudo, até se a pessoa está com uma meia um pouquinho mais levantada do que a outra. Conforme o tempo passa, essas coisas se tornam rotina. E quando cai na rotina, tudo aquilo que antes chamava atenção, agora é mais do mesmo. E aí o relacionamento começa a degringolar. Porque aí é um tendo uma expectativa de um lado, o outro tendo expectativa de outro, e no final das contas, as pessoas deixam de dialogar. Esse é um movimento que vocês começaram quando vocês iniciaram o estágio e que vocês encerrarão quando? Eu posso contar para vocês sem medo de errar, o dia que fechar o olho para essa vida. Tá? E aí vocês vão começar a pensar agora, como tornar o familiar em não familiar? Tudo bem? A gente volta daqui a pouquinho, eu espero que vocês tenham ótimas discussões e tragam depois pra gente aqui um pouco das reflexões que vocês tiveram nos polos. Tá ok? Até já, pessoal!